Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Estamos falando sobre níveis de sintonia mediúnica e é algo muito interessante isto, não é? Isso faz parte do estudo da doutrina, da evolução da mediunidade, não é? Nós precisamos de desmistificar ou demitificar, não é? A mediunidade, começar a tratar o médium como uma pessoa normal, natural, não um ser especial, não é? Como os espíritos nos dizem, normalmente o médium está trabalhando para quitar débitos, para reparar erros cometidos em existências passadas, em existências anteriores. Como diz o doutor Inácio, não é? Doutor Inácio, alguém perguntou para ele assim, doutor Inácio, acha que nós, os espíritas, porque estamos numa doutrina de fé raciocinada, será que nós todos somos espíritos assim, missionários de uma nova ideia? Assim, meu filho, nós todos estamos na missão de pagar o que devemos. Somos todos espíritos endividados. E a missão que temos é essa, é quitar os nossos débitos. Falou o doutor Inácio Ferreira, né? Então diz doutor Odilon aqui, a profundidade do transe mediúnico não deve ser sempre interpretada pelo estado febricitante que envolve certos medianeiros, dando inclusive uma ideia de sofrimento por parte do médium no instante da psicografia ou da incorporação, por exemplo. O médium que nos dá a impressão de transe profundo por estar evidenciando significativas alterações físicas e emocionais pode estar simplesmente sendo envolvido pelos fluidos do espírito, sendo que ainda precisamos levar em consideração a facilidade com que o médium se deixa sugestionar. Nos ocorreu aqui que sobre a Terra não houve médium mais natural do que Jesus Cristo, né? Exercia a mediunidade naturalmente, espontaneamente, quando ele falava eu e o Pai somos um. Não é como André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, Jesus era médium de Deus, foi médium de Deus na Terra e, no entanto, agia como se fosse ele mesmo. Era preciso que ele falasse, olha, o que eu faço é a vontade do meu Pai. Era preciso até que ele avisasse. Porque ninguém percebia, digamos assim, não é? Não se percebia que ele estivesse mediunizado. Né? Não se percebia, porque ele agia como se fosse ele mesmo. Não é? E isso levou, inclusive, alguns judeus dizendo, olha, esse homem vem da parte de Deus. Porque não é possível alguém que, se não vier da parte de Deus, fazer as coisas que ele faz. Esse homem vem da parte de Deus. Porque não é possível alguém fazer o que ele faz se não vier da parte de Deus. Não é? Mas ele agia com naturalidade. Então não há necessidade do médium adotar rituais, uma formulação mística, gestos estudados, encenados, teatralizados, criando toda uma aura estranha. Mediunidade precisa ser exercida da maneira mais natural possível. Então, como nos diz aqui o doutor Odilon, falando a respeito de
níveis de sintonia, que são variáveis, esses níveis de sintonia, de médium para médium, ele escreve: na psicofonia ou incorporação, nem sempre o médium que se contorce em excesso está no nível de sintonia mais profundo do que outro que se comporta normalmente, com o espírito falando por seus lábios, como se for o próprio medianeiro conversando. Nós achamos que às vezes, porque o médium psicofônico ou de incorporação, e sofre, e gesticula, e chora, e ele está no nível de sintonia mais profundo. Ao passo que o outro que fala naturalmente, ele não está no nível de sintonia profundo. Isso não tem nada a ver. Aliás, o nível de sintonia mais profundo é aquele em que o médium consegue atuar ou agir com a naturalidade possível. Com a naturalidade possível. E Dr. Odilon prossegue: quanto mais o médium se educa, mais ele consegue afinizar-se com os espíritos que o auxiliam. E isso acontece mesmo na reunião de desobsessão, na reunião mediúnica, não é? O médium, ele pode conseguir, vamos dizer assim, fazer com que o espírito que se manifesta por intermédio dele seja um espírito sofredor, um espírito que está doente, que está gritando, chorando muito, ou gemendo, faça aquilo de maneira mais contida. De maneira mais contida. Agora, porque, inclusive, isso é contraproducente nas reuniões mediúnicas. Tem médium que permite o espírito gritar tanto por intermédio dele que atrapalha os outros médiuns que querem trabalhar. Atrapalha a comunicação dos outros médiuns. Por exemplo, tem espírito que fala tão alto quando se comunica por um médium que parece que ele quer monopolizar a reunião. Ele quer monopolizar a atenção de todo mundo. E os outros médiuns se sentem inibidos, não é? Às vezes atrapalha até a doutrinação de um outro espírito que esteja se comunicando no mesmo momento. Porque às vezes um espírito pode se comunicar no mesmo momento que outro está se comunicando, claro, por outro médium, não é? Mas tem um que quer monopolizar, e quer monopolizar inclusive o tempo da reunião. Tem espírito que se deixar e toma conta da reunião. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. E o médium tem que colocar limite nisso. Ele tem responsabilidade. E o médium doutrinador também. O médium doutrinador tem que falar com o espírito. Não é? Tem que falar com o espírito: ó, meu filho, o seu tempo já está esgotado, nós temos aqui que atender outras pessoas, tem outras pessoas aqui necessitadas, aqui é um pronto-socorro, nós já socorremos você, você vai ser amparado, mas tem outros necessitados. Você que, se quiser, se puder, volte numa outra oportunidade. Tem que falar. E às vezes o médium acha ruim, viu? Ele melindra. E quanto mais ruim ele achar, mais demonstra que ele está interferindo e participando da comunicação. Bem, em mediunidade tem muita coisa a ser estudada, mas nós voltaremos em nosso próximo programa. Muita paz e até lá.